1 Tessalonicenses 5, do verso 16 em diante, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o que é bom, abstendo-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, receberemos instruções da parte de Deus nesses dias para que a gente tenha vida. As instruções por si só, elas não têm o poder de dar vida a nós, mas as instruções têm o poder de nos conscientizar do caminho que a gente deve seguir, do caminho que a gente deve andar. É muito importante que a gente apanhe as instruções que Deus há de nos trazer, Deus há de nos dar, e nós precisamos escolher viver as instruções. A melhor escolha é igual à melhor vida. Quando você diz para mim que você quer ter a melhor vida, que você quer ter a vida mais abençoada, que você quer chegar a lugares proeminentes na vida, é muito importante que você entenda que a melhor vida é igual à melhor escolha que você vai fazer. Quando a gente pensa na melhor vida, a gente logo associa a melhor vida à melhor escolha que a gente faz. E isso me faz entender que eu sou responsável pela vida que Deus me concedeu. Diga, eu sou responsável pela vida que Deus me concedeu. Você é responsável pela vida que Deus lhe concedeu. Você é muito responsável por ela, e eu também sou responsável pela vida que Deus me deu. Cada um aqui é responsável pela vida que Deus lhe confiou. E é a maior bênção e é o maior presente que nós poderíamos ter. Eu me lembro certa vez de que aconselhei dois jovens que tiveram instruções diferentes. Ou seja, um deles não conhecia a graça de Deus, não conhecia a Jesus e não conhecia a vida de igreja e não tinha nenhum conhecimento das Escrituras Sagradas. E naquele mesmo dia eu tive a alegria de aconselhar esses dois jovens. Só que um deles, ele tinha conhecimento, ele havia crescido na igreja, ele havia sido instruído na igreja. Ambos tinham as suas vidas diferentes, mas ambos, de alguma maneira, eles receberam. Um recebeu instrução dos pais em casa, recebeu instrução da família. O outro recebeu a instrução dos pais e mais a instrução de Deus, através da igreja ao qual ele congregava. E ambos estavam vivendo uma angústia muito parecida. Ambos estavam vivendo angústias muito parecidas. E eu pude constatar de que a angústia que ambos estavam vivendo era por escolhas erradas que haviam feito. Ou seja, aquele menino que estava na igreja, ele não foi privado de angústia. Ele não foi privado de passar por aquela angústia porque ele escolheu errado. Não foi privado daquilo. Como aquele jovem também que não havia recebido nenhuma instrução na igreja da parte de Deus, estava também vivendo uma angústia muito parecida. E aí então reforça essa nossa ideia de que somos responsáveis por aquilo que Deus nos colocou. É claro que eu quero que você entenda que quando a gente conhece a Jesus, as coisas ficam mais fáceis. Por quê? Por que fica mais fácil? Fica mais fácil porque você já tem instrução. Porque você recebe direção, porque você recebe instrução. Teoricamente, aquele que tem instrução, ele está mais qualificado do que aquele que não tem instrução. Isso é teórico. E é verdade que é assim. Na teoria, a gente já entende. Não, aquele que tem instrução já deu tudo certo para ele. Não, mas ter a instrução não é certeza de que tudo vai dar certo. Muito pelo contrário. Jesus lá em Mateus no capítulo 7, Jesus fecha o Sermão do Monte
E Jesus, ele fala de dois indivíduos, né? Fala de um que é prudente, que edifica a sua casa de uma maneira sábia, e ele fala daquele que é imprudente, que edifica a casa de uma maneira imprudente, de uma maneira insensata. Ou seja, a diferença dos dois era a prática daquilo que sabiam. Eles sabiam, mas eles precisavam colocar na prática. Não adiantava saber, ambos sabiam. Só que Jesus diferenciou os dois na questão da prática, da atitude, da vida, do dia a dia. E é isso que nós precisamos encarnar dentro de nós. Sabermos que a instrução que Deus nos dá, ela não vai de nenhuma maneira fazer diferença em nossas vidas, se nós não a colocarmos na prática da vida. A gente precisa colocar na prática da vida os conselhos que o Senhor Deus tem nos dado. E essa carta que eu li com você, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja, o apóstolo Paulo conversa com a igreja, o apóstolo Paulo fala para aquela igreja, e o apóstolo Paulo fala para aquela igreja, ele dá algumas recomendações de como eles poderiam viver uma vida acima da média, uma vida abençoada, uma vida que vale a pena viver. São as instruções de Deus, querido. Eu tenho isso muito vivo dentro de mim já há muito tempo na minha vida. Mas há muito tempo eu tenho entendido de que a instrução que eu recebo por si só, ela não tem o poder de transformar a minha vida. Mas que a prática da instrução, ela fará toda a diferença. E isso explica o porquê que a vida de alguns em igreja é uma vida transformada, mudada, abençoada, enquanto você vê que algumas pessoas não progridem em sua vida. Talvez isso explique a maneira como as pessoas encaram essas verdades. E o apóstolo Paulo, ele faz aqui várias recomendações a esta igreja. E Paulo está dizendo a eles: olha, eu quero que vocês observem esses preceitos, que vocês vivam esses preceitos, que vocês vivam essas recomendações, porque se vocês viverem essas recomendações, vocês verão como a vida de vocês fará diferença. E quando você lê essa carta à igreja de Tessalônica, você percebe que a igreja de Tessalônica era uma igreja muito querida por Paulo. Era uma igreja que dava muito orgulho a Paulo. Era uma igreja que dava ao apóstolo Paulo muita satisfação, porque aqueles irmãos, eles viviam a verdade. Eles viviam a verdade. É como um pai que instrui o seu filho. Qual é a maior alegria de um pai que instrui o filho e tem instruções boas para o filho? A maior alegria desse pai é ver o filho andando naquilo que ele instruiu. É claro que o filho, em determinado momento da vida, ele vai ter que escolher com respeito às instruções que ele recebeu, com respeito a tudo aquilo que ele recebeu como instrução para a vida dele. Ele vai ter que decidir se vai viver ou não isso. E Paulo tinha muita satisfação de ensinar aquela igreja, de ensinar aqueles irmãos e de ver na vida daquela igreja de que eles amavam a verdade, de que eles viviam a verdade, de que eles praticavam a verdade, e o testemunho daqueles irmãos era algo que fazia diferença naquela época. O nosso testemunho faz diferença, você que está aqui. Seu testemunho faz diferença, teu testemunho está fazendo diferença. Então vamos pensar em algumas instruções de Paulo aqui. No verso 16, Paulo fala: alegrem-se sempre. Meu querido, se tem algo que a gente precisa aprender a viver, é a alegria. O apóstolo Paulo, ele era um campeão nisso, né? O apóstolo Paulo, ele tinha uma capacidade muito grande de fazer leitura positiva de tudo que lhe acontecia. Ele escrevendo aos Filipenses, ele falou assim: eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. O cara, para chegar nesse nível, mas ele teve que aprender. Ele falou: eu aprendi. Então é uma coisa que a gente aprenda. Diga, aprender. A gente aprende. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. Você não nasce sabendo. Eu não nasci sabendo. A gente vai aprendendo. O apóstolo Paulo, ele era um campeão na arte do contentamento. Ele conseguia viver contente. Ele conseguia extrair alegria e conseguia extrair isso
das situações mais difíceis. Mas sabe por que ele fazia isso? Porque ele conseguia fazer uma leitura daquilo que lhe acontecia. Ele conseguia fazer uma leitura da soberania de Deus. Ele conseguia fazer uma leitura sobre o controle de Deus, sobre aquilo que ele entendia que Deus estava no controle. E a alegria, gente, é um dos principais ingredientes ou dos segredos de uma vida abundante. Você é uma pessoa alegre? Esses dias aqui a gente se reuniu com as nossas famílias, não foi? E com certeza cada família fez a sua bagunça. Cada família fez o seu momento ali. Eu confesso para você que ri muito nesses dias, que eu tenho uma turma na nossa família que é muito cômica. Então a turma é muito engraçada, né? Então é muito legal de ver. Mas alegria não é só momentos, não é isso que ele está dizendo. Porque o apóstolo Paulo, ele conseguia extrair alegria de momentos adversos. Você lembra quando ele estava com um amigo dele, Silas, na prisão? Eles estavam presos porque haviam feito coisas boas, havia pregado o evangelho, havia pregado a palavra, havia libertado pessoas em nome de Cristo e foram presos por causa daquilo. E a Bíblia diz que por volta de meia-noite, Paulo e Silas murmuravam, amém? Não, eles não murmuravam. A Bíblia diz que Paulo e Silas, depois de terem tomado uma coça dos soldados romanos, eles estavam por volta da meia-noite cantando. Estavam cantando, não sei o que estavam cantando, mas estavam cantando. E à medida que eles estavam se alegrando na presença de Deus, as cadeias caíram, as celas de todos se abriram e houve um grande mover de Deus naquele lugar. Então a alegria é um dos principais segredos para uma vida abundante. Desenvolva alegria na sua vida. Comece a fazer leituras positivas de algumas coisas que chegam para trazer amargura na nossa vida. A gente sabe que você não pode começar um ano abençoado se você ainda continua desenvolvendo amargura dentro de você. A amargura precisa bater em retirada. Nós precisamos exorcizar a amargura de nossas vidas. Você não pode começar um ano, ou começar uma vida, ou ter propósitos abençoados com o coração amargurado, ferido e machucado. Até as águas amargas de Mara, elas podem se tornar águas doces, gente. Um dia Israel estava diante das fontes de Mara, que eram águas amargas. E quando Israel chegou ali, as águas ficaram mais amargas do que já eram. Sabe por quê? Porque eles chegaram ali murmurando, reclamando, se levantando contra Moisés e contra a liderança que Deus havia levantado sobre eles. Aquele povo não desfrutava da alegria que Deus queria que eles desfrutassem. O sábio Salomão observou assim: o coração alegre aformoseia o rosto. Olha como a alegria traz coisas boas para a nossa vida. Ouvindo uma determinada pessoa dizer, a alegria, ela movimenta músculos faciais, e movimentando músculos faciais, o riso, a alegria, porque a alegria traz riso. Você faz um bem para o seu rosto, você aformoseia o seu rosto. Você já viu alguém chorar e ter um semblante bonito? Quando a gente chora, você já percebeu? Tira uma foto tua quando você estiver chorando. Depois você se olha, não posta não. Não posta não. Aliás, ninguém posta chorando, né? Porque quando a gente está entristecido, o nosso semblante muda. Então a alegria, disse Salomão, ela formoseia o rosto. E mais, a alegria é tão poderosa que ela pode funcionar como cura para as nossas dores. Olha o que ele diz: o coração alegre é bom remédio. O coração alegre é bom remédio. Por isso Deus orienta através da sua palavra e através dos seus servos que nós devemos viver uma vida de alegria. A Bíblia ela traz algumas coisas a nós que parece loucura mesmo, né? Diga ao fraco, eu sou forte. Alegrem-se, pois, no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você vê o apóstolo Paulo nas suas escritas, volta a dizer, preso, dizendo, alegre-se, minha gente. Você quer ter um tempo abençoado, meu irmão? Começa
a armazenar dentro da tua vida aquilo que te dá alegria, aquilo que te dá esperança, aquilo que te dá vida. Lixo a gente joga no lixo. A gente não traz para dentro de nós lixo. A gente precisa jogar o lixo fora. Joga fora. Viva de uma maneira alegre, aprenda a ser alegre. Alegrem-se sempre, minha gente. E a gente tem motivo para se alegrar. Encontre motivos para se alegrar. E aí ele disse, recomendações para uma vida abundante. Ele diz, ore sempre. Verso 17, orem sem cessar. Quando a gente pensa em oração, né, para algumas pessoas oração é um negócio tão complicado. Mas oração é uma conversa, gente. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha o hábito de orar. Jesus nos ensinou a entrar no quarto, fechar a porta e orar. O apóstolo Paulo diz, orem sem cessar. Ou seja, anda ligado, anda antenado. Anda ligado com as coisas do alto, anda ligado com as coisas do céu. Isso faz tanta diferença na nossa vida. Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa esquisita. Muito pelo contrário. Porque tem gente que entende que que espiritualidade é sinônimo de vida esquisita. Mas não é. Não é uma vida esquisita. Não é ser um ser humano esquisito. É ser uma pessoa normal de uma maneira sobrenatural. É ser uma pessoa normal de uma maneira sobrenatural. Pastor, dá para ser sobrenatural sendo normal? Claro que dá. Você lembra quando Jesus se apresentou a Paulo a caminho de Damasco? Paulo teve uma visão. E nessa visão Paulo, ele pergunta, quem és tu? E aí uma voz diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Você percebe a simplicidade nas palavras de Jesus com Paulo? Jesus não disse, eu sou o Cristo que morri e ressuscitei. Não, ele falou, eu sou Jesus, Paulo, a quem tu persegues. Eu tenho um plano para a tua vida. Eu tenho um propósito para a tua vida. E aí Paulo então, como você já conhece a história, Paulo fica cego por alguns dias, vai a determinado lugar, e ali naquele lugar, um homem chamado Ananias diz para ele o que ele precisa fazer. E aí Paulo recupera a visão, e Paulo se torna o homem que ele se tornou. Mas olha a maneira que Jesus se manifesta a ele. Então, ser uma pessoa de oração, ser uma pessoa sobrenatural, você pode ser uma pessoa sobrenatural de uma maneira natural. Ao abrir de seus lábios, ao abrir da sua boca, você ter uma palavra de direção, uma palavra que edifique, tudo isso porque você desenvolve na sua vida uma vida de oração. A oração faz bem à alma, a oração faz bem ao nosso espírito, a oração faz bem ao nosso corpo. Orar. Ore. Orar é falar, orar é conversar, orar é se apresentar a Deus em nome de Jesus. Orar é você se apresentar a Deus, apresentar a sua vida, apresentar o seu coração, apresentar os seus anseios, apresentar as suas ansiedades, é lançar sobre o altar de Deus. Isso é orar. Então ore, ele está dizendo, gente, eu quero que vocês aprendam a orar. Orem. Coloquem a vida diante de Deus em oração. Porque a gente não pode querer uma vida abençoada de um jeito errado. Tem um jeito. Então, alegria e oração. Duas recomendações que Paulo fez à igreja. Não é simples demais para ser verdade, gente? É simples. Mas é simples mesmo. O problema é que nós complicamos o que é simples. O problema é que a gente vai recebendo e a gente ouve coisas que vão nos deixando confusos. Mas não tem por que você viver confuso. Certa vez uma pessoa de Deus, né, mas com o entendimento dela, ela disse para mim, o nosso Deus é um Deus de mistério. Eu falei, o nosso Deus é um Deus de revelação. Que Deus de mistério? Um Deus que faz com que eu ande confuso não é Deus. Que Deus é esse que confunde a gente? A gente pode até não entender algumas coisas como deveríamos entender, mas a compreensão é um problema nosso. Irmãos, eu já vi cada coisa, eu já vi gente guerreando
com aquilo que eu vou dizer aqui, que às vezes é uma compreensão errada da profecia. Eu vi gente guerreando no mesmo ambiente. Um diz dali, o outro diz de lá, e é uma bagunça santa. Para não dizer outra coisa, né? Mas são coisas que você vê, então ore. Perceba a grandeza das possibilidades que você vive por meio da oração. Tiago fala, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora, a gente tem que aprender a orar e confiar, não é verdade? Porque tem gente que ora pra caramba, mas vive uma vida tão confusa, meu. Não dá para entender isso, gente. Ou a gente ora e confia, ou a gente ora, confia e entrega. Porque tem gente que diz orar bastante, e diz orar, mas vive confusa, vive sempre naquele dilema, vive sempre naquela falta de domínio próprio, aquela falta de, domínio de si mesmo. Tem alguma coisa errada. A oração não é só um grito de desespero, gente. A oração não é só isso. Mas a oração é uma manifestação da nossa fé. Nós oramos porque cremos, oramos porque confiamos. Eu, como pastor, eu confesso para você que eu vejo isso se repetir na vida de muita gente. Ela diz orar, mas ela não tem paz no coração dela. E a Bíblia diz que Deus vai conservar em perfeita paz aquele que espera nele. A Bíblia diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Querido, a gente tem que aprender a confiar. A oração tem que acalmar o nosso coração. A oração tem que aquietar nossa alma. Porque senão a gente vai viver uma vida sempre estressada. E aí, a gente pode se tornar vítima daquilo que a gente nunca quis ser vítima. A oração, ela precisa acalmar o nosso coração. Depois de um tempo de oração, a gente tem que ter domínio próprio. As ações e os frutos do Espírito têm que fazer parte da nossa vida. Ore sem cessar, minha gente. Aprenda a orar. Aprenda a orar antes de ter atitudes. Aprenda a orar antes de escolher. Aprenda a orar antes de fazer. Aprenda a orar, só isso. Na dúvida, meu irmão, ore. Na dúvida, ore. Você achou que eu ia falar na dúvida, não ultrapasse? Na dúvida, ore. Na dúvida, gaste um tempo com Deus. Fala para Ele o que está acontecendo no seu coração. Irmãos, a oração é uma das coisas mais poderosas que a gente tem ao nosso dispor e a gente não paga nada. Paga nada. Isso é hora de graça. Você gasta um tempo de graça, você não paga nada por isso. Se nós orássemos um pouco mais, eu digo com certeza que se nós orássemos um pouco mais, a nossa vida não seria, talvez, a confusão em algumas áreas que ela é. E quando eu digo isso para você, tem gente que é campeão em pedir oração para o outro, né? A gente chamava do crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Vai fazer isso 6 horas por mim? Você pode pedir oração, não tem problema nenhum, mas a gente tem que aprender a orar. Porque quando a coisa fica estreita, até aquele que zomba da nossa fé pede oração para a gente. Ora lá por mim na sua igreja lá, pede para o pastor. Pede para o pastor orar. Antes o pastor era o ladrão, né? Agora o pastor virou o milagreiro. Ora, pede para ele orar por mim, porque eu creio, hein? Eu acredito. Não acredita nada. É o desespero. E a gente não pode perder essa oportunidade mesmo, né? De orar pelas pessoas. Pastor, mas o apóstolo Paulo falou para não ficar orando precipitadamente. Não, Paulo não falou nada disso.
Você pode orar sim pelas pessoas, não tem problema nenhum. O que você não pode é impor a mão precipitadamente sobre alguém, ordenando ela para fazer as coisas. Isso você não pode. Mas você pode orar. Surgiu oportunidade, ora. Faz aquela oração de evangelista. Você conhece a oração de evangelista? Quando a pessoa pede oração, você fala, eu vou orar agora. Aí você começa, meu Deus, fala no coração dele, Senhor. Ele está com o coração aberto agora. Aí você vai ver, a pessoa está chorando na sua oração, toda quebrantada. É só você fazer o apelo. Pronto, você ganhou uma alma para Jesus. Verdade. A gente tinha um professor de evangelismo, o pastor Marcelo deve lembrar dele, né? O Ronald, né? Ronald, é Ronald mesmo? É isso mesmo, né? Ronald. Ele era professor de evangelismo. E ele falava que era bico. Era uma expressão que ele usava. É bico evangelizar. É bico. Você começa a evangelizar a pessoa, fala de Jesus para ela, e você fala, fecha o olho agora, levanta a mão, a pessoa fecha o olho, levanta a mão, você ora por ela, é uma bênção. É que a gente que vai levantando barreiras. Irmãos, não teve uma só vez que eu não me apresentei no lugar que eu não tive oportunidade de falar de alguma maneira da minha fé. Então, querido, a oração, ela vai abrir portas para a gente. A oração vai trazer sensibilidade à nossa alma, à nossa vida. A oração vai nos tornar sensíveis à voz de Deus. Sabe por que muita gente não consegue mais ouvir a Deus? Porque não tem mais vida de oração. Não tem, gente, essa é a palavra. Ela não consegue ouvir Deus. Ela não entende. Ela perdeu essa sensibilidade. E Paulo aqui escrevendo à igreja, a gente lê o texto, a gente lê, a gente vê, e a gente não entende, olha, Deus está falando comigo. Ora um pouco mais. Ora um pouco mais. Vigia a tua vida de oração. Vigia o teu ânimo para orar. Aliás, você tem que vigiar o teu ânimo para tudo, né? Mas para oração também. A gente não ora, gente, porque a gente gosta muito. A gente ora porque é uma necessidade. A oração é uma necessidade. Diga, necessidade. A oração é uma necessidade minha. É tua. A oração é uma necessidade. Ore sempre. Seja agradecido. Olha aí, ó, contentamento. Ser agradecido não tem nada a ver com ser acomodado. Você pode ser muito agradecido por tudo que está acontecendo na sua vida e ao mesmo tempo você está caminhando a passos largos para você chegar a lugares melhores. Você pode ser muito agradecido por tudo que Deus está fazendo, mas desejar algo melhor. Desejar algo melhor. Eu estava ouvindo um rabino de uma determinada sinagoga falando, ele estava falando ao povo judeu, né? E falando dos princípios e dos preceitos que eles vivem. E ele dizia que o Deus vivo, ele quer que o homem se satisfaça. Ele quer que o homem se satisfaça. E ele deu todas as ordenanças para que o homem viesse a ter uma vida de abundância. Isso sem citar Jesus, porque eles não acreditam em Cristo como Messias, ou em Jesus como Messias. Mas quando ele começou a falar sobre o Deus que quer a satisfação daqueles que nele creem, meu irmão, ele acrescentou muita coisa ao meu coração. Eu até recomendei ao pastor Marcelo o vídeo, porque eu achei muito interessante. Ele falando do Deus que dá todas as diretrizes para o homem ser plenamente. Agora, o homem não consegue ser pleno sem Deus, ele disse. O ser humano nunca encontrará plenitude longe de Deus. O ser humano nunca encontrará um coração agradecido longe da fonte que é o próprio Deus.
O ser humano nunca vai ter um coração agradecido. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gente, quem de nós aqui gosta de ingratidão? Não precisa responder para mim, eu sei que você não gosta. Quem de nós aqui que gosta de andar do lado de uma pessoa ingrata? Nenhum de nós gosta, nenhum de nós quer. Nenhum de nós se satisfaz, nenhum de nós se alegra. Muito pelo contrário. A gente se alegra com pessoas agradecidas. Pessoas agradecidas. Eu sempre ensinei os meus filhos em casa, os dois. Para com algumas pessoas na minha vida, eu tenho uma dívida de gratidão. E os meus filhos foram crescendo e eu falei para eles, olha, se um dia o seu pai não estiver mais aqui, eu quero que eu faço questão de que vocês sempre reconheçam aquilo que aquela determinada pessoa fez pela gente. Nunca se esqueçam disso. Podem ser coisas muito pequenas, mas a gratidão, ela desenvolve tanta coisa boa dentro da gente. Quantos motivos a gente não tem para agradecer e a gente está perdendo a oportunidade de isso fazer? Quantos motivos de gratidão você tem no seu coração, mas a gente insiste em pensar naquilo que não traz coisa boa para a gente. Mas tem tantos motivos que trazem gratidão na nossa vida, trazem alegria. A ingratidão, gente, talvez seja a atitude que a gente mais detesta nos outros. Machuca, fere, dói, não é verdade? É muito bacana quando alguém, de alguma maneira, reconhece você. E a gratidão torna a nossa vida abundante. A gratidão faz haver vida dentro de nós. Um coração agradecido. Então, ele diz, sejam sempre agradecidos. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus. No verso 19 ele diz, não apaguem o espírito. Ou seja, ouça sempre a voz de Deus. Gente, às vezes a gente perde um pouco a noção de como Deus pode falar com a gente. E Deus não fala com a gente só através desse momento que a gente está vivendo aqui, não. Ei, abre o olho. Deus pode ministrar o nosso coração através de coisas do nosso cotidiano. Por isso que Jesus, em seus ensinos, Jesus ele falava, olha, dá uma olhada para o lírio do campo, dá uma olhada para os pássaros, dá uma olhada para coisa que aparentemente não tem nada a ver. Mas ele disse, olha para isso. Para um pouco, observa. Tira lições para a sua vida. A gente veio falando nisso nesse tempo que a gente viveu aí, terrível. Todo mundo que você ouvia, as pessoas perguntavam, o que você está aprendendo? O que você está aprendendo? E é verdade, a gente sempre está aprendendo. Vai depender do discípulo. Vai depender do aluno. Vai depender da pessoa. Claro que uns têm um pouco mais de sensibilidade que o outro. Tem gente que consegue perceber algumas coisas onde outros não percebem, é verdade. E isso está muito ligado àquilo que a nossa formação, eu acredito que no seio familiar, porque isso de alguma maneira trabalha dentro da gente. Então não apague o espírito, ouça o que Deus está dizendo, escute aquilo que Deus está falando. Porque Deus ele fala conosco, gente, o problema não é Deus falar, o problema é a gente ouvir. A Bíblia diz que tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas. Deus teve o tempo que ele usou os profetas para falar. E a Bíblia diz que nesses últimos dias ele nos fala através de seu Filho. Então, ouça a voz de Deus, não apague o espírito, não atrapalhe esse mover de Deus na sua vida, não atrapalhe a ação de Deus na sua vida, preste atenção à voz de Deus.
Eu gosto muito do livro de Hebreus, no capítulo 2, quando fala para você, ele fala para você acatar com muita diligência aquilo que Deus está lhe falando, as verdades ouvidas, para que você não se afaste delas, para que você se apegue a elas. Certo dia eu vi um pastor dizendo, um pastor que pregou aqui entre nós, eu estava numa reunião com ele, e ele fez uma pergunta, e ele disse: quanto tempo permanece no seu coração aquilo que Deus lhe alertou, aquilo que Deus lhe falou? Quanto tempo aquilo fica vivo dentro de você? Tem coisas que Deus fala com a gente que precisam ser visitadas, lembradas. O problema nosso, gente, não é saber nada novo. O problema nosso é lembrar as coisas que a gente escuta. Memória curta. Memória curta. Ouça a voz de Deus. Escute o que Deus está falando. E você, como é que você vai escutar a voz de Deus se a pessoa não valoriza a palavra de Deus? Ele diz também no verso 20: não desprezeis as profecias. Quando ele fala para não desprezar as profecias, entenda que ele está chamando a nossa atenção ao conhecimento. Não despreze o conhecimento de Deus. A Bíblia diz no livro de Provérbios que um povo que não tem profecia, ele se corrompe. Um povo que não tem conhecimento, ele se corrompe. Oséias fala que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. E Jesus diz em 8,32 de João: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E se o Filho te libertar verdadeiramente, você vai ser livre. Jesus está falando dele mesmo, que é a verdade. Você está vendo como o conhecimento é libertador? Agora, se eu desprezo o conhecimento de Deus, o que é desprezar o conhecimento de Deus? O que é desprezar o conhecimento de Deus? É não dar atenção. Você não está nem aí. A pessoa não está nem aí, a pessoa não dá atenção. Ela está no ambiente que deveria ter atenção, mas ela não dá a atenção. E a atenção, valorizar a palavra de Deus. A gente vive num mundo, gente, que está desvalorizando a palavra de Deus. Aliás, estão desvalorizando os princípios de Deus. Alguns estão a dizer, e nós não sabemos exatamente, mas pelas profecias bíblicas subentendemos que nós estamos vivendo últimos dias, tempos de apostasia, tempo que a verdade de Deus está sendo humanizada. Os homens estão querendo mudar a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura ao invés do Criador. Essa é uma desvalorização à palavra de Deus. Nós estamos vivendo aquele tempo, como diz Apocalipse: aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Aquele que é impuro, que cometa ainda mais impurezas. É assim que nós estamos vivendo. Então, valorizar a palavra de Deus, gente, valorizar a palavra de Deus, é tudo aquilo que a gente precisa para a gente continuar andando no caminho. Palavra de Deus, lâmpada para os pés, luz para os caminhos. É a palavra de Deus, é ela que nos limpa, é ela que nos lava, é ela que nos transforma. E se nós não dermos a devida atenção à palavra de Deus, esteja certo, a gente vai se corromper. Por isso que a gente não pode abrir mão da verdade. O mesmo apóstolo que escreveu aos de Tessalônica aqui, quando ele escreve a Timóteo, ele fala: Timóteo, cuida de você mesmo, cuida da doutrina, cuida do ensino, cuida da verdade, cuida da palavra, cuida dessas coisas, Timóteo. Reavives, Timóteo, o dom de Deus que há em ti. Olha o que ele fala, gente. Então não despreze a palavra, ame a palavra de Deus. Fala como Jeremias: quando eu achei as suas palavras, Senhor, eu logo as comi, porque elas foram alegria para o meu coração. Sabe, leia a palavra
E leia a palavra para você extrair a vida que é dela. A palavra é espírito, a palavra é vida. As profecias que ele fala, não despreza as profecias aqui, não despreza a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Observa a palavra de Deus, como diz o Salmo 1. Tenha prazer na lei do Senhor, na lei dele, medita de dia, de noite. Tenha prazer na lei do Senhor. E quando a gente tiver prazer na lei do Senhor, aí a gente vai entender o resto do Salmo. Fala para você não andar no conselho de ímpio, não se deter no caminho do pecador, não se assentar à roda do escarnecedor. Aí você vai entender, porque você tem prazer na lei do Senhor. Você tem prazer na lei de Deus e nela você medita. E para encerrar minha fala, afaste-se do mal. Querido, se afaste do mal, abstende-vos de toda forma do mal. Gente, nenhum caminho de morte vai trazer vida abundante. Esquece. Nenhum ensino contrário àquilo que Deus já estabeleceu vai trazer vida abundante. Mas não vai trazer. Quando o homem, ele foge daquilo que Deus estabeleceu, esse homem trará mal sobre si mesmo. Então é caminho de morte, irmão, sai fora. Isso para todas as faixas etárias aqui. É caminho de morte, é caminho mau, sai fora. Não vai trazer, não vai somar na tua vida. Vai dividir, vai subtrair. Cuidado. Cuidado, tome cuidado. Aquele que deseja a vida abundante tem que se abster do caminho de morte, do caminho do mal. Tem gente que entra por cada caminho que eu fico pensando, está faltando juízo para ela. E o conselho é simples, gente, e esse conselho é para gente da igreja. Essa carta aqui não é uma carta que foi escrita para qualquer pessoa, foi escrita para uma igreja. Foi escrito para gente que estava vivendo aquele contexto. Gente que estava vivendo, gente que estava ali no dia a dia da igreja, na vida da igreja. E Paulo está falando todas essas coisas. Minha gente, seja alegre, ore sempre, seja agradecido. Por que Paulo estava falando tudo isso? Será que havia alguma percepção de Paulo de que algumas pessoas andavam daquela maneira? Eu penso que sim. Porque às vezes, irmãos, nós nos enganamos. E eu tenho dó dos pastores que pensam que a igreja dele, que é a igreja a qual ele pastoreia, é uma igreja que só tem gente perfeita. Eu tenho dó dele. Porque quando você vai para as escritas de Paulo, a vida da igreja, sabe as recomendações que Paulo fala? Fujam das obras da carne, se apeguem às obras do Espírito. Gente, não anda na carne, gente, anda no Espírito. Quando você estuda as escrituras, você vê isso. Porque a igreja não é um lugar de gente perfeita. A igreja é um lugar de gente que está se aperfeiçoando. Por isso, meu irmão, que eu nunca me enganei nesse sentido. Eu sempre soube que a igreja é um lugar de pessoas que estão se aproximando de Deus e querendo levar a vida com Ele a sério. Com todos os seus problemas. Tem gente que desenvolve mais que o outro. Tem gente que cresce mais que o outro. Tem gente que é curada mais rápido que o outro. Mas é só isso. Tem gente que se entrega mais. Tem gente que se abre mais. Tem gente que se santifica mais. Tem gente que se consagra mais. Ou seja, se consagra no sentido de entregar mais a sua vida. É isso que vai diferenciando as pessoas. Então Paulo está falando à igreja, sejam alegres, orem sempre, sejam agradecidos, ouçam a voz de Deus, não desprezem a palavra, retenham tudo que é bom, extraia as coisas boas, retenham o que é bom e afaste-se de tudo que é ruim. Não é só reter o que é bom, é se afastar do que é ruim. Olha, não ignore uma coisa que eu vou lhe dizer. Paulo diz em 1 Coríntios, se eu não me engano, 15:33, ele fala: as más conversações corrompem a nossa vida.
As más conversações corrompem bons costumes. Sabe o que Paulo está dizendo? Que todos nós somos influenciados. Eu não sou uma Maria vai com as outras. Todo mundo é um pouco. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com o que você escuta. Tem que ser seletivo. Influencia sim, gente. Quem aqui que já não ficou com raiva de alguém só de ouvir o outro falar mal dela? Você nem conhecia a pessoa, isso é desumano, é covarde. Você não conhece a pessoa, como é que você vai ficar com raiva dela? Isso é covarde, gente. Mas quantos de nós que já não entrou nessa ladainha? Nessa conversa fiada? Dá uma olhadinha, estuda a vida de Pedro, quando Pedro começou a seguir Jesus de longe. Vai ver. Pedro começa a seguir de longe, Pedro começa a andar junto, daqui a pouco Pedro está sentado entre eles, trocando as mesmas ideias, falando os mesmos palavrão, xingando igual. Está escrito. E um cara que foi avisado. Jesus falou para ele, eu vi Satanás tirando na tua vida, Pedrão. Pedrão, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, cara. Foi tudo avisado para ele, foi tudo falado. E o bobo não caiu ainda. Podia ser mais humilde, né? Pô, Jesus, misericórdia de mim. É verdade isso daí que o senhor está falando? É isso que vai acontecer comigo? Talvez se Pedro falasse isso, nada teria acontecido. Mas porque Pedro falou, olha, eles aí podem fazer isso. Eu não. Eu sou o cara, Jesus, esquenta a cabeça comigo não. Fique em paz. Fique em paz, Senhor. A minha vibe é outra. E olha o que ele viveu. Então, querido, quer viver uma vida muito significativa esse ano? Observa essas coisinhas aqui, ó. Depois você dá uma lida melhor em casa. Talvez você entenda melhor do que eu te falei. Aí você para pensar um pouco. Puxa, eu preciso ser um cara, ser uma pessoa mais alegre. Eu ando muito amargurado. Eu estou guardando muita coisa sem sentido dentro de mim. Aí você vai lamentar. Porque não dá para ter vida abençoada, não dá para viver no céu, se a gente não tem céu dentro da gente. Vamos ser alegres. Vamos orar um pouco mais? O que você acha? Sabe, gente, se nós não nos apresentarmos a Deus em oração, e colocarmos a nossa vida no altar de Deus, escreve o que eu estou lhe dizendo. O esfriamento é uma questão de tempo. Ore, seja agradecido, ouça a voz de Deus, não despreze a palavra, retenha tudo que é bom e saia de todo caminho de morte. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Nós queremos orar pela sua vida. Instrução, você vai receber. Amanhã tem instrução, terça-feira tem instrução, quarta tem instrução, quinta, sexta, esse tempo que a gente vai viver aqui. Vai ser um tempo de muita instrução. Tempos que vão e que podem fazer toda a diferença na nossa vida. Mas mais do que as instruções que a gente vai receber, a gente vai precisar sair deste lugar de instrução, pronto para praticar toda a instrução. Você que estará na fé desses 12 dias, viverá essa fé. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente aqui. Nós vamos fazer uma oração por você. Vem aqui, você que está nessa fé, você que vai estar nesse propósito de 12 dias de vitória para um ano abençoado. Vem aqui consagrar sua vida, sua família, seus caminhos. Pode vir, vem aqui junto do altar. Nós vamos cantar e depois nós vamos orar. Vem para cá, vem para o altar, aleluia.